Aqui, peço a todos que se sentem, o pastor Ari, que também está conosco, conduzindo esse retiro, pastor Ari da Igreja Batista em Carnota, e o pastor Ari vai estar orando pelo pastor José Luiz nesse momento. O pastor José Luiz é do Ministério Apostólico Renovado, fica ali na Fernando Correia, né? O pastor Ari pode orar por nós. Estende suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos a Ti, grato pela Tua palavra, grato a Deus pela Tua misericórdia para conosco. Aleluia. O Senhor tem falado conosco, ministrado sobre o nosso coração, e não vai ser diferente, Pai, através do pastor José Luiz. O Senhor vai usá-lo como um vaso de honra aqui, para transmitir sobre aquilo que o Senhor tem para nós. E nós somos gratos por isso, porque o Senhor sempre tem usado o teu servo como instrumento, e sabemos, Pai, que a unção do Senhor está sobre ele, a unção da tua palavra que ele vai transmitir está sobre ele, e nós cremos e recebemos, Pai, toda a ministração em nome de Jesus. E pedimos que o Senhor usa com poder, autoridade, como sempre usou o teu servo. Usa mais uma vez agora nessa noite para transmitir aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. E nos dê o discernimento, ó Pai, para entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para com a nossa vida, Senhor, neste momento. Pai, eu oro agradecido, apresentando o teu servo como instrumento de poder e autoridade no teu nome, na ação e na unção do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Shalom, graça e paz, Pai do Senhor. Amém? Amém. Todos estão felizes nessa noite, de uma mão bem forte. Amém. É uma honra poder estar aqui. Depois de tantas palavras que já foi ministrada aqui, será que eu vou trazer algo ainda? Mas Deus sempre tem algo para nos acrescentar, amém? Amém. Você que trouxe a Bíblia, abra aí em Lucas capítulo 5. Lucas 5, o tema que foi me dado, né? Conectados com Cristo, nós recebemos um chamado e uma vocação. Glória a Deus. Lucas 5, 1, quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga ai de mim. Lucas está antes de Apocalipse, bem antes de Apocalipse. Está longe. Lucas 5, 1 diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele, Jesus, junto ao mar da Galileia. E viu estar ali 2 barcos, diga assim, barcos vazios. Barcos vazios. Junto à praia do lago, os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes, diga, redes vazias. Redes vazias. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco à multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, lancei as vossas redes para pescar. Respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompia-se-lhe a rede. Fizeram sinal aos seus companheiros que estavam no outro barco, para os que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. De igual modo também Tiago e João, filho de Zebedeu, que era o companheiro de Simão. E disse-lhe Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Amém. Quero agradecer ao pastor Claudinei pela honra da Igreja Batista por ter me convidado. Nesse texto
que eu li aqui fala do encontro de Pedro com Jesus, da conexão, do primeiro contato, primeira conexão que eles tiveram. A Bíblia diz que Pedro, Tiago, João e André eram pescadores e passaram a noite toda pescando, e a Bíblia diz que não pegaram nada naquela noite. Eu não sei se tem alguém que é pescador aqui. A pior coisa que tem quando você vai pescar não pega nada, né? Tem vezes que você vai pescar não pega nada. Eu já fui pescar em rio, não peguei nada. Eu falei que nunca mais pescaria naquele rio. E eles tinham pescado a noite toda e voltaram para a praia com o barco, diga vazio, Vazio. e com as redes Vazias. Foi uma noite de frustração. Todo pescador, quando vai pescar, irmão, ele já vai com uma expectativa que aquele dia vai ser o melhor dia da vida dele. Mesmo que vai pescar para passar o tempo, não era o caso deles, que iriam pescar porque era o trabalho deles. Os peixes eram a garantia de pagar os boletos do outro dia. Então, ou seja, eles foram com a expectativa, pensando, hoje o dia vai estar bom, essa noite nós vamos encher as redes, e aquela noite foi um fracasso. E quando chega de manhã, eles estavam cansados, exaustos, sem dormir. E aí o que eles fizeram? Foram para casa dormir, foi isso? O que eles fizeram? Pela manhã, ficaram na praia fazendo o quê? Lavando as redes. Diga assim, lavando as redes. Lavando as redes. Costurando as redes. Costurando as redes. Eles poderiam ter deixado tudo ali e falar, eu vou dormir, eu vou descansar, não aguento mais, estou cansado, amanhã eu vejo isso aqui. Eles chegaram na praia e havia uma multidão esperando eles chegarem. Essa multidão esperava os pescadores chegarem para pegar o peixe fresco, para comprar o peixe fresco. Só que foi uma decepção para aquelas pessoas que estavam na praia. Então, ou seja, ali era o dia ideal para um dia de murmuração, de reclamação, tinha tudo para ser um péssimo dia. Mas eles não sabiam que aquele dia seria o melhor dia da vida deles, amém? Amém. Amém. Eles estão ali na praia, lavando as redes, costurando as redes, e Jesus está pregando na praia. E a multidão vai empurrando, Jesus empurrando, até que ele tem que entrar na água. E ele viu um dos barcos, que era de Pedro, e disse, empresta o teu barco para mim. Ele viu o barco, diga assim, um barco vazio. Barco vazio. Porém limpo. Porém limpo. Pedro já tinha tirado todas as tralhas, tinha tirado todas as coisas do barco, o barco estava pronto para ser usado. Então Jesus pegou aquele barco e disse, afasta um pouco da terra, afastou. E aí ele começou a pregar. Enquanto ele pregava, Pedro lavava as redes, tirava o lodo, tirava os pedaços de galho de árvores, tirava pedra que talvez estivesse na rede, né? E foi limpando a sua rede. Diga assim, preparando Preparando a rede a rede para uma próxima pescaria. para uma próxima. Então, ou seja, ele já estava preparando a rede para uma próxima pescaria. Aquela não seria a última. Não pegamos nada, mas eu vou de novo. Não peguei nada, mas eu não vou desistir de ser um pescador. Porque ele tinha passado muitas outras noites sem pegar nada também. E ele está ali, Jesus pregando, e ele ouvindo a palavra, que ele sabe ali, o sermão da semente, a parábola da semente, foi a primeira parábola que Jesus contou. Quem sabe ouvindo as parábolas de Jesus, e lavando a rede, ouvindo a palavra, e quando Jesus termina, ele diz, olha, agora vamos para o mar alto para pescar. E aí Pedro, ele confronta Jesus, dizendo, olha, o senhor prega muito bem, gostei da sua mensagem, prega bem, mas quem entende pescaria sou eu. Eu pesquei a noite toda, e a noite é que pega, não é de dia. E a noite toda não peguei nada, mas porque tu está mandando, por causa da tua palavra, eu vou lançar a rede. E eles vão, vai Pedro e
E André vai, eu creio que Tiago e João ficam. Porque Jesus não mandou essa palavra para Tiago e João, amém, irmãos? Foi para Jesus. E eles vão. E não foi muito longe, eu creio que foi pouco. Não precisa ir muito longe para Deus fazer um milagre, amém? Amém. Amém. Creio que foi perto. Chegou ali 100 metros, porque não era longe. Era longe porque não dava para ouvir a voz, mas não era tão longe porque dava para fazer sinal. Eles fizeram sinal, então estava mais ou menos uns 100 metros. Aqui tá bom. Mas senhor, aqui não pega nada. Aqui os banhistas vêm nadar. Aqui o peixe não vê muito barulho. Aqui o jet ski passa toda hora. Não dá nada. Eles lançaram a rede. Lançaram. E quando foi tirar, começou a vir os peixes. Eram uns lambarizinhos assim, pequenininhos, feio, fraquinho, magrinho. Amém? Não. Lá no Japão, você vai chamar burigiro. Desse tamanhozinho assim. Parecendo um carazinho. Não. Eu creio que quando Deus tem algo para dar, meu, dá coisa boa. Amém? Amém. Começou a vir aquelas tilápias grandes e foi tirando. E ali Pedro, sabe, quando viu aquilo, se alegrou. Oh, o boleto da Casa Bahia está pago. Ah, Energisa eu vou pagar amanhã. E começou a vir os peixes. E eu creio que a primeira coisa que aconteceu com os discípulos foi a alegria de ver aqueles peixes. Amém. Amém? A segunda coisa que veio, talvez, foi o ânimo. Foi o ânimo, agora eles animaram. Agora sim eu vou poder pagar as minhas contas, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas depois disso veio o temor. Veio o medo. Porque Pedro ficou com medo de Jesus. Por isso que Jesus disse, não temas. Pedro estava temeroso. Aquele milagre não gerou somente alegria, tranquilidade, né? Mas também gerou temor. Então, ou seja, a presença de Jesus, ela precisa gerar um temor no nosso coração. Amém, irmão? Amém. Não medo, mas temor, reverência. E ali quando encheram, já iam afundar, tiveram que chamar os outros, e aí o outro barco foi, encheu ambos os barcos. E aí Pedro, quando viu aquilo, disse, isso é um milagre, porque não tem esse peixe aqui. Não pega todos esses peixes aqui, peixes grandes desse jeito, não pega aqui. Eu moro aqui há 20, 30 anos, nunca vi isso aqui, ninguém faz isso aqui. Então ele sabia que aquilo era algo sobrenatural. E ele disse para Jesus, ausenta-te de mim, porque eu sou um pecador. E aí, ou seja, eu pequei contra ti, eu duvidei de ti. E aí Jesus disse, não temas, porque de agora em diante, Pescador de homens. eu te estou dando um novo chamado. Eu estou dando para você uma nova vocação. O teu chamado até hoje foi ser pescador de peixe. Mas eu vou dar um upgrade agora, você vai ser pescador, continuar pescador, mas de pessoa, de gente, de almas. E aí eles vão para a praia, eu fico imaginando eles descendo com o barco, chegando com o barco na praia, os barcos lotados. O barco não era pequeno, tá? Não era uma canoa, porque a Bíblia diz que houve temor em Pedro, no André e nos que estavam com eles no barco. Tinha Jesus, então tinha mais gente ainda. Então era um barco, eu creio que um barco até grande, médio porte. E aquele barco carregado e chegando, e o povo olhando, os peixes chegando. E quem sabe Pedro poderia pensar, hoje ali eu poderia vender muitos peixes. Mas ele já tinha algo dentro dele. Diga assim, Pedro já tinha um chamado. O chamado. Antes de eles chegarem na praia, Pedro já tinha recebido um chamado. Eu quero dizer algo para vocês. Quem foi o maior pescador ali? Não foi o Pedro, não foi o Tiago nem o João. Quem foi o maior pescador daquela manhã? Jesus era pescador de quê? De homens. Ele pegou quanto naquela manhã? 4 grandes peixes. O Pedro já chegou na praia com o anzol na boca. Já estava já escado, já estava já capturado. Então, ou seja, ele chega na beira da praia já com uma mente completamente diferente da mente que ele tinha.
Ele já chegou na beira da praia, já não era mais um pescador de peixe que estava chegando. E quando eles chegaram na beira da praia, a Bíblia diz, e deixando tudo, deixou o barco, deixou a rede, deixou os peixes, deixou tudo para seguir a Cristo. Porque ele já tinha um chamado e uma vocação. Quem era Pedro antes de encontrar com Jesus? Ajuda eu aí. O que ele era? Ele não era o pescador. Pedro era um pescador. Um simples pescador. Era isso que ele era. Pedro, eu acredito que ele foi criado numa família de pescadores. Seu pai era pescador, seu avô era pescador, seu bisavô era pescador. Eu creio que isso era passado de pai para filho e assim por diante. Então ele era de uma geração de pescadores. Pedro, ele pensava como um pescador. Ele tinha uma mente simples de pescador. Ele não podia ver um rio que ele já corria pegar suas varinhas para tentar pegar um peixe. Pedro falava como pescador. As conversas dele eram de pescador, era de pesca, rede, barco, peixe. A conversa dele era só sobre isso. Pedro agia como pescador. Se o dia amanhecia ensolarado, ele já corria para o mar da Galileia. Mas se fosse chovendo, ele ia para o Rio Jordão pegar um bagre africano. Ele era assim. Pedro vivia como pescador. Tinha uma mente simples, uma vida simples, sem estudo, trabalhando duro, pesado, limpando, consertando rede. A vida dele era essa, desse jeito. Antes de ele encontrar com Jesus, de ter conexão com Jesus, Pedro tinha cheiro de pescador, cheiro de peixe. O seu perfume, o seu suor, ou roupa molhada, era isso que as pessoas sentiam. Pedro vestia-se como Pescador. roupa simples e adequada para a pesca. Pedro tinha sonhos de pescador. Ele sonhava em ter uma grande pesca, ele sonhava em pescar um dourado. Ele sonhava. Pedro contava a mentira de... Não, Pedro não contava mentira, não. Só no Brasil que os pescadores contam mentira. Pedro tinha projeto de pescador. Ele sonhava em ter um barco maior, abrir uma peixaria, né? Um restaurante de sushi. Pedro tinha um futuro de... O futuro dele seria... Qual era a perspectiva? Não tinha. Não tinha uma perspectiva de sucesso, prosperidade, conquista. E Pedro estava gerando filhos para serem... Então, ou seja, se Pedro não se encontrasse, não tivesse essa conexão com Jesus, seria nada. Ele não seria ninguém. O seu mundo girava em torno do barco, da beira da praia, do lago, da roda de pescadores, da sua casa, da sua vila, em Cafarnaum, onde ele morava. Então, ou seja, ele não tinha perspectiva, não seria ninguém. O seu nome, seus atos, sua vida, sua história nunca sairiam daquela cidadezinha de Cafarnaum. Eu estive em Cafarnaum em 2011 e eu comi o peixe de Pedro, que é uma tilápia do Nilo. E em 2011 era pequena, imagina a época de Jesus. Era uma vila. Então, ou seja, ele não tinha nada, ninguém ia saber quem era Pedro. Seria uma pessoa sem história, sem conhecimento. Ninguém conheceria a história dele. Eu não estaria falando dele hoje aqui, amém, irmãos? Amém. E você também não saberia quem ele era, o que ele foi, o que ele fez, se não fosse o encontro que ele teve com Jesus, e esse encontro, essa conexão gerou um chamado. E ele disse sim ao chamado. Não temas, a partir de hoje,
Jesus ele não deu uma segunda opção. Se você quiser, você pode se tornar. Foi isso? Não. Não. Ó, se você achar que vale a pena, a partir de hoje, como Jesus falou assim, não temas, a partir de hoje serás. Ele já estava decretando. Não era um chamado, era uma intimação. Quando ele chega na praia, irmão, ele já sabia quem ele era. Ele já chegou como pescador de homens naquela praia. Amém, irmão? Amém. E aí, ele mudou. Ele disse assim, vinde após mim e eu vos farei. Então, ou seja, ele fez o que Jesus falou. Quem foi Pedro depois desse chamado? O que aconteceu na vida de Pedro? O que ele fez depois daquele dia? Deixou mãe, pai, deixou tudo para trás e foi seguir Jesus. O que aconteceu com ele? Depois que ele resolveu assumir, receber, tomar posse desse chamado. Pedro foi um dos discípulos que andou lado a lado com Jesus. Pedro entrou na história como o principal discípulo de Jesus. Pedro presenciou muitos milagres, cura e ressurreições, maravilhas. Pedro, como disse o pastor, andou porque recebeu e decidiu obedecer o seu chamado. A diferença de tudo isso aqui é porque ele obedeceu o chamado. Pedro viu Jesus ressuscitado, Pedro foi cheio do Espírito Santo. Em um dia Pedro ganhou 3.000 almas para Jesus. Pedro curou o paralítico da Porta Formosa, ressuscitou a Dorcas, a sombra de Pedro curava. Pedro deixou de ser um simples pescador, uma pessoa comum daquela cidade, para ser um discípulo, um líder, um apóstolo, um pastor, um escritor e um mártir. Amém, irmãos? Amém. Tudo isso porque ele foi conectado. E quando você é conectado em algo, você começa a receber daquilo que você se conectou. Se você colocar o dedo na tomada, se conectar na tomada, você vai receber o que ela tem. Não é assim? Esse dia agora o cara lá, né, se conectou lá apagou tudo lá em casa de madrugada, o fogo cobriu, não sei se alguém chegou a ver, porque alguém se conectou onde não devia ter se conectado. Então, ou seja, aonde você se conecta, você recebe. Da influência, se aquilo for bom, vai ser bom para você. Mas se for ruim, minha mãe dizia, ó, não anda com fulano, não anda com ciclano. Você recebe, você começa a andar, você começa a receber. Então Pedro começou a receber, ele foi conectado com Cristo, ele começou a receber o que Cristo tinha para ele. E por isso que aconteceu tudo aquilo na vida dele. E isso pode acontecer na minha vida e na sua também. Amém? Amém. Se você entender o chamado, se você receber um chamado específico, eu preciso falar do meu chamado. Porque eu fui chamado com 23 anos de idade. Estava trabalhando na aviação Mota. Eu era segurança, por incrível que pareça. Porque tinha entrado um cara lá, deu um tiro no Ernesto, que era o do chefe de lá, e ele ficou aleijado, aí colocaram eu para proteger. E eu era segurança, e naquele tempo eu não era cristão, e eu comecei a ter sede e fome pela palavra, e eu tinha uma Bíblia pequena, aquela dos Gideões, eu estava lendo um trecho da Bíblia, no meu trabalho, e aí chegaram dois camaradas, dois jovens, perguntando se tinha emprego. Eu disse, não tem emprego não, eu queria que eles fossem embora, porque eu queria ler a Bíblia. E eles disseram, eu posso descansar um pouco? Eu falei, pode descansar, fica à vontade, fica sentado. Era uma salinha mais ou menos desse tamanho aqui até o fundo. E aí eles começaram a falar, eles falaram assim para mim, você é crente? Eu disse, não. Mas você parece crente, cara, você tem cara de crente. Sabe aquele negócio de jogando lá a isca para me fisgar? E começaram a falar, e um disse assim, eu tenho 16 anos de maconha, 10 de cocaína, fiquei 8 anos preso em Cubatão,
Estou livre hoje, estou pregando evangelho. O outro disse, eu tive AIDS, fui curado, dei tiroteio com polícia e hoje sou crente, estou pregando evangelho. Eu disse, rapaz, pensei comigo, se Deus mudou esses caras, Ele pode me mudar também. Eu sou melhorzinho que eles. Não era tanto, mas era. Eu disse, esses caras foram mudados, eu nem sou. Posso ir. Qual é a sua igreja? Eles falaram, Assembleia de Deus. Falei, era uma sexta-feira. Falei, domingo eu estou na tua igreja. Só que eu não fui na igreja deles, fui na minha cidade, procurei uma igreja Assembleia e fui. Fui para o culto, cheguei lá, tinha pouquinha gente, falei, meu Deus, Deus está aqui não. Tem ninguém. Mas eu fui andando e eu vi um rapaz, um senhor, que nós tínhamos um bar. E ele era bebum no nosso bar, bebia lá, ficava bêbado. E eu vi ele de terno e gravata. Lá assistindo o culto, falei assim, quando eu ouvi, falei, parece que o negócio funciona. Aqui é pouca gente, mas funciona. Esse cara está aqui sem bebida, sem nada. Sentei no banco e ouvi a palavra pregada naquela noite e levantei minha mão para Jesus. Levantei minha mão, aceitei Jesus, terminou o culto, o filho do pastor chegou para mim, falou, você tem Bíblia? Eu falei, não. Assim, eu vou emprestar a minha para você, era menor que essa. Me emprestou. Eu vai lendo essa por enquanto, até você comprar uma. Eu fui trabalhar no outro dia, cheguei lá no trabalho com a Bíblia debaixo do braço. O pessoal olhou e perguntou, que livro é esse? Eu disse, é a Bíblia. Ele falou assim, eles iam tirar sarro, eu falei, não tira sarro que agora eu sou crente. E comecei ali trabalhando, eu li a Bíblia, eu falava assim, hoje eu vou ler Marcos, lia todo o livro de Marcos, na hora do trabalho. Hoje eu vou ler Mateus, eu lia tudo. Era assim, hoje eu vou ler João. Em 50 dias eu li a Bíblia toda. Depois eu li ela toda com 40 dias. Depois eu li ela toda com 30 dias. Depois eu li ela toda com 20 dias. Depois eu vi ela inteira com 13 dias. Aí depois eu descobri que o Mike Murdock leu com 49 horas. Aí eu parei. Mas era assim, eu ficava lendo a Bíblia o tempo todo. Eu cantava no meu trabalho, eu cantava os corinhos da harpa. Eu lia a Bíblia, eu pregava o Evangelho. Teve um dia que tinha uns 15 motoristas fazendo teste. Então era o seguinte, o cara ia lá, fazia um exame e voltava, sentava. Ia outro, fazia exame de vista, voltava, sentava. Era assim, ia para a entrevista, voltava, sentava. Era 3 dias de chá de banco comigo. E aí teve um dia lá que tinha uns 15. Em determinado momento peguei minha Bíblia, falei assim, a paz do Senhor, vamos começar o culto. Dentro do trabalho, na minha salinha. Li o versículo e pregava para os caras. Era assim. Teve um dia que o Ernesto me chamou, porque a sala dele era do lado. O Ernesto que era o chefe geral nosso lá. Assim, Zé Luiz, eu tenho visto aí que você no trabalho está lendo a Bíblia. Agora queimou o filme. Eu tenho visto aí que você anda na hora do trabalho pregando o Evangelho para as pessoas que vêm fazer exame. Se você quer continuar pregando, pode continuar pregando. Se você quiser ler a Bíblia, pode continuar lendo a Bíblia. Só não canta. Só não canta que eu... E ali eu fiquei 3 anos e meio. Mas, deixa eu falar algo. Passou 3 meses, eu já estava batizado nas águas. Já tinha ganhado o guardinha mirim para Jesus, e ele batizou junto comigo. E hoje ele é escritor. Acho que tem 2 livros escritos. Ele é pastor da presbiteriana. Luciano. Ganhei ele para Jesus. Batizei 3 meses depois. Encontrei aqueles 2 jovens no meio da rua um dia. Depois de uns 4 meses mais ou menos, encontrei com eles novamente na rua. Ô fulano, tá? E aí cara, você está firme? Estou firme, estou batizado, já ganhei uma alma para Jesus. Falei assim, então agora eu posso falar para você o que aconteceu naquele dia. Eu falei, fala. Naquele dia, ele e o fulano, ela Paulo e outro lá, eles saíram para Marcos e Paulo, saíram para evangelizar, entregar folhetos. Ele falou assim, quando nós saímos para entregar folhetos, nós ouvimos uma voz do céu, em frente à aviação Mota, nós ouvimos uma voz do céu, dizendo, para, entra e prega o evangelho para o rapaz do telefone vermelho, que era ele.
Então Deus tem uma obra na sua vida, mas eu não podia falar naquele dia que você não iria entender, mas agora você pode entender. Então na minha vida, o meu chamado foi muito rápido. Eu cantava no coral, irmão, eu era tremor, não era tenor, tremor. Eu era baixo, não é que eu cantava baixo, para não atrapalhar. E aí um dia eu pensei, eu saí do culto, a pastora chegou para mim e falou assim: Zé, Deus manda te dizer, você vai ser pastor. E você vai viajar às nações. Aí eu pensei, se eu vou ser pastor, o que o pastor mais usa? A Bíblia. Então eu vou ter que conhecer a Bíblia. Foi aí que eu comecei a ler a Bíblia várias vezes. E aí eu falei assim, eu tenho que fazer teologia. O dia que Deus me chamou, eu estou pronto. Aí eu peguei, irmão, naquele dia eu saí do coral. Ai, quando eu saí do coral, foi uma tristeza, misturado com alegria. Uma tristeza para o inferno, porque eu atrapalhava o coral. Os irmãos só não soltaram rojões porque não era época, não tinha para comprar. E aí eu saí do coral e entrei na teologia, tarde fazendo na Assembleia de Deus, e comecei a estudar, ler livros e tal. E em 6 anos de crente, eu já era pastor, de tempo integral na obra. Glória a Deus. Estava no Japão, meu pastor dirigia 3 igrejas. E se eu não estou dando conta, é muita coisa para mim, eu vou ter que fechar 2. Eu disse, não vai fechar. Ele falou, por quê? Porque eu vou assumir uma. Aí assumi na Garrama, significa praia comprida. Assumi na Garrama com 6 anos de crente, tempo integral, 100% na obra. Sabe quantos membros tinha naquela igreja? 5, 6. 6 membros. Assumi uma igreja com 6 crentes, tempo integral, pastor. Fiz o primeiro culto domingo, na terça-feira houve uma rebelião. Uma irmã fez uma rebelião, rachou a igreja, aí ficou só 3. Mas eu fiquei lá, assumi a igreja começou a crescer, foi crescendo. Eu sabia muito pouco naquela época, mas Deus me abençoou naquela igreja. Depois fui para a segunda igreja, assumi a segunda igreja lá, uma maior já, e Deus abençoou. Ou seja, rapidamente as coisas aconteceram na minha vida, rapidamente. Eu não sei se alguém aqui, Deus chamou para fazer algo específico. Eu lembro que eu tinha 6 meses de crente. Quanto? 6 meses. 6. E fui no culto de obreiros, porque meu pastor já me levava, porque via algo em mim, então eu já me carregava para as reuniões de pastores, de obreiros. Cheguei em Martinópolis, 6 meses de crente. O pastor falou assim, o pastor de Martinópolis: irmãos, orem por mim, porque eu ganhei, meu filho tem prosperado, e meu filho comprou uma passagem para mim ir para a Coreia do Sul, na igreja do Poyanchu, que era a maior igreja da época, 1 milhão de crentes. Eles tinham acho que até hoje, uma padaria só para fazer pão para ceia. 50 mil diáconos. 50 mil diáconos. E aí, os irmãos levantaram a mão para orar pelo pastor. Eu dobrei meu joelho e disse assim: eu vou orar por mim, porque ele já tem a passagem dele, eu não tenho a minha. Mas por que eu vou orar por ele? Já ganhou dele, eu vou orar por mim. Dobrei meu joelho e falei: Senhor, eu quero a minha passagem. Eu quero ir para a Coreia também, eu quero conhecer essa igreja. Eu vou trabalhar, vou juntar dinheiro, vou fazer um acerto, e um dia eu vou pisar lá na Coreia do Sul. E eu não sabia, irmão, depois de 3 anos eu estava pisando dentro daquela igreja. Deus me levou lá. Aleluia. Quando eu entrei naquela igreja, estava eu e um pastor amigo meu, Evandro. O pastor Evandro falou assim: Ê Zé, Deus é poderoso. Eu falei: é, por quê? Porque você era acostumado a andar de jegue lá em Regente Feijó, e você está entrando aqui na igreja na Coreia. E quando eu entrei naquela igreja, Deus falou comigo, dizendo assim: você foi fiel comigo lá em Martinópolis. Ou seja, você confiou em mim lá em Martinópolis, e hoje eu estou sendo fiel com você aqui na Coreia. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Glória a Deus. Se Deus te chamou,
Ele vai te sustentar. Amém. Eu assumi uma igreja com 6 membros, sem salário, só uma ajuda de custo para pagar o aluguel. Trabalhava numa fábrica, eu já era meio um chaim, vamos dizer assim. Chaim é tipo um coringa, uma pessoa que sabe todas as partes da esteira. Eles me colocavam, eu aprendi um serviço, trocava, colocava em outro, trocava aquelas máquinas escavadeiras. Eu fazia aquelas cabines da Comax. E aí eu sabia todos os lugares. Então quando alguém faltasse, eu assumia o lugar. E aí eu cheguei, chamei o tradutor e falei, fala para ele que eu estou indo embora. Não vou vir mais, hoje é o último dia. Aí o japonês falou assim, para onde você vai? Fala quanto você vai ganhar, eu cubro o salário. Você não vai sair, não podemos perder você. Quanto é que você vai ganhar? Eu disse, uma cesta básica. Fala para ele que eu vou ganhar uma cesta básica. Ele pegou e fez assim, ó. Isso aqui lá no Japão significa, tá louco, ele é louco. E aí ele já até cortou a conversa. E eu deixei emprego, ganhava bem, para assumir a igreja. Mas o Senhor honrou. Amém? Tinha dia que não tinha nada, pastor, na minha geladeira. Abri a geladeira, só tinha água e luz. E aí eu falei, Deus, está do jeito que o Senhor gosta. Senhor, está vazia, não precisa encher. E orava, e quando terminava a oração, a campainha apertava. Aí eu descia para abrir a porta, tinha que empurrar, porque tinha um monte de caixa na porta. Tinha que empurrar a porta. Caixa de alimento, envelopes para dinheiro, para comprar carne, escrito carne, frutas, envelope de ofertas. Tinha acabado de orar, a provisão já tinha chegado. Amém? Amém. Quando você tem um chamado, Pedro, ele deixou tudo. E chegou um dia que alguém foi cobrar imposto. E ele não tinha o dinheiro para pagar o imposto, mas tinha um chamado. Senhor, os caras que cobram imposto estão aí agora. Aí Pedro falou assim, pega uma flauta, vai lá na praça, leva uma canequinha e fica tocando a flauta. E aí as pessoas vão jogar moedinha ali dentro da canequinha e você vem e paga. Foi isso? Por que ele não mandou eu tocar a flauta? Porque Pedro não era músico. Pedro era o quê? Então pega a sua varinha, vai lá no rio, joga lá o anzol, pega o primeiro peixe, vai ter uma moeda na boca, paga. Quando você tem um chamado, ele vem e supre as suas necessidades. Amém, irmão? Amém. Então Pedro teve todas essas experiências. Eu tive muitas experiências de cura, libertação, muitas, porque um dia eu resolvi aceitar o chamado. Eu fui o primeiro da minha família a aceitar Jesus. Meu irmão, meu outro irmão, um estava na bebida, outro no crack, meu pai no espiritismo, minha mãe fazia comida bebendo conhaque Presidente. Meu pai vendia 3 pingos, bebia 2. A nossa família estava destruída. E eu fui para a igreja, comecei a orar. E aí minha mãe, tentei levar minha mãe para Jesus, minha mãe não queria, meu irmão, mas consegui levar meu irmão foi primeiro. Minha mãe dizia, se você trazer um ex-padre aqui, eu vou ser crente. Levei um ex-padre lá em casa, ele está cheio. Ele pregou o evangelho, minha mãe foi para a igreja. Aí faltava meu pai e meu irmão. Viajei para o Japão, quando eu volto, cheguei em casa, meu pai sentado na área, com a Bíblia na mão. Ele disse, pai, o que você está lendo? Ele disse, é a Bíblia. O pai agora é crente. Jesus. O pai está indo na igreja, não bate mais na mãe, o pai parou de beber. Fui pescar com ele, e o anzol dele enroscou. Falei, agora eu quero ver se ele é crente. Aí puxou, quebrou a linha. Ele, oh, glória a Deus, quebrou a linha. Eu vou fazer um outro anzol. Ele está crente. Voltei para o Japão, meu pai foi para uma célula, um culto no lar. Tinha 10 pessoas, pastor. 10, quantas pessoas? 10. Pastora Rosa pegou a palavra e leu o texto. Prepara-te, Israel, para encontrares com teu Deus. E pegou e falou assim, irmãos, Deus manda dizer, irmão, falar isso para 1000 pessoas é fácil, mas para 10, essa semana ele vai levar um de nós embora. Irmão, tem que ter muita coragem, ou loucura, ou ousadia, não sei. Esta semana um de nós vai morrer. 10 pessoas.
Aí na hora meu pai levantou a mão e disse: sou eu. Meu pai estava bem tranquilo. Sou eu. E aí o que aconteceu? Foi no sábado. Na segunda-feira já saiu falando na cidade o que ia acontecer. Na terça-feira, na segunda-feira à noite passou mal, terça de madrugada estava morto. Infarto fulminante. Do jeito, mas estava salvo, amém, irmão? Amém. E ele, antes de morrer, falou assim para o meu irmão que estava no crack: vai para a igreja e aceita Jesus. Meu irmão, chorando, foi para a igreja, aceitou Jesus. Hoje ele é pastor. Aleluia. Meu outro irmão é pastor. Minha mãe é mais crente do que eu. Você pode aplaudir o Senhor quando você tem um chamado. Grandes coisas acontecem, amém? Amém. Você não entendeu? Vou falar algo para você. Ele quer tirar você do ostracismo, do isolamento, do anonimato, amém? Amém. Porque ele pode tirar você de trás das redes vazias, da decepção e do fracasso. Ele pode colocar você num lugar de destaque, de nobreza e de honra. Porque ele vê em você, ele viu em mim, vê em você um potencial muito maior do que nós pensamos, amém? Amém. Ô irmão, eu quando estava na sala de aula, eu sentava só lá na cozinha, lá no fundão. Eu era um dos últimos, só passava de ano só na casca, na rapa, no final do ano, lá na recuperação. Então eu era uma pessoa que não tinha estudo, não tinha, nem cheirava e nem feria. Mas da minha família ele me escolheu. Não porque eu era melhor do que os outros, talvez é porque eu era pior do que os outros. Então, ou seja, a minha mãe viu a transformação, o meu pai viu a transformação, viu que eu tinha um chamado. E ele viu em mim, porque ele vê em nós, vê em você uma pessoa destinada para o sucesso, amém? Amém. Ele vê em você uma pessoa com capacidades ilimitadas. Uma pessoa que ele criou para romper, para vencer, para prosperar. Então, ou seja, ele vê em nós. Quando você estava cantando, eu me emocionei ali. Eu olhei para você e pensei, no meio de 8 bilhões, o Senhor escolheu ela. E escolheu você, sabe? Nós tínhamos tudo para não ser ninguém. Eu poderia ter nascido na África. Sim ou não? Você também. Poderíamos ter nascido num país islâmico. E você seria o quê? Hoje? Islâmico. Se tivesse nascido na Índia, você seria o quê? Com certeza. Estaríamos perdidos. Mas nós nascemos no Brasil. E nós tivemos a oportunidade de ouvir o Evangelho, e Ele está dando a nós uma oportunidade de ter um chamado e de ter uma vocação. Amém, irmão? Amém. A melhor coisa que tem na face da terra, falei esse dia num podcast aí, pode crente, falei esse dia, a melhor coisa que tem é ser pastor, porque você trabalha com coisas eternas, amém? Amém. Você trabalha com aquilo que você gosta. Então, ou seja, nós temos a oportunidade de fazer alguma coisa aqui na terra. Então, quantos aqui foram chamados? Digam amém. Amém. O que nós vamos fazer com o nosso chamado? Judas também foi chamado. Foi ou não foi? Foi. Você acha que ele entrou de penetra? De gaiato? Foi chamado ou não foi? Foi. Foi. Mas o que ele fez com o chamado dele? Ele perdeu a oportunidade que ele tinha. Nós não podemos perder as nossas oportunidades, amém, irmãos? Então hoje eu vim aqui para dizer isso para você. Não perca a sua oportunidade. Você tem um chamado. Você tem uma vocação. Deus não chamou você apenas para ser crente para morar no céu, mas para fazer a diferença. Entenda o momento que você está vivendo, amém? Amém. Entenda que você veio aqui não só para usar a piscina. Você poderia usar a piscina em outro lugar. Não só para comer essa comida gostosa. Na sua casa tem comida gostosa também. Mas você veio aqui para ouvir palavras que vão mudar a sua história. Para que 2024 seja melhor do que 2023. Amém. Então, ou seja, aproveite e entenda qual é o seu chamado.
Porque se nós não entendermos, nós não vamos fazer o que Deus mandou fazer. Jesus estava na cruz. Eu escrevi um livro chamado A Revelação da Cruz. Ele estava na cruz e de um lado tinha um ladrão, do outro lado outro ladrão. Um chamava Gestas, outro Dimas. E Gestas resolveu, aproveitou o momento, a oportunidade, para zombar de Cristo. Se você é o Cristo, se você é o Rei, desce da cruz, salva a ti e nós também. Ele tinha a oportunidade. Ele estava vivendo o melhor momento da vida dele. Ô pastor, ele estava pregado na cruz. Pois é, mas era o melhor momento da vida dele. Porque ele nunca esteve tão perto de Cristo como aquele dia. Deus foi muito bom com ele. Pastor, ele morreu crucificado, pelo amor de Deus. Pois Deus foi muito bom com ele, porque ele poderia ter morrido um dia antes, ou um dia depois. Mas Deus reservou ele, guardou ele, e deu a ele uma oportunidade de estar a 2 metros do Filho de Deus. Só que ele não entendeu o momento, não entendeu e não aproveitou a oportunidade. O momento que ele estava vivendo não foi aproveitado, foi desperdiçado, porque ele zomba de Cristo. Aí Jesus olhou para ele e falou assim: hoje mesmo estarás no inferno. Foi isso? O que Jesus falou para ele? Quando ele zombou de Cristo, Jesus falou o que para ele? O que está escrito? Não falou? Diga assim: nada. Apenas um silêncio. Ô irmão, o mundo inteiro pode virar as costas para você, não dar joinha nos seus likes, não dar like nos seus comentários, nas suas postagens, mas se Deus ainda estiver falando com você, você e Deus é a maioria, amém? Amém. Agora pode o mundo inteiro te abraçar, mandar joinha, curtir os seus negócios no Instagram, mas se Deus não falar mais com você, aí tu está na roça. Então, ou seja, ele recebeu apenas um silêncio. Por quê? Ele não entendeu a oportunidade que estava tendo. Mas o outro pegou e repreendeu, dizendo: olha, nós estamos pagando o que nós merecemos. Mas esse meu mal fez. Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Aí Jesus falou: com esse eu converso, porque esse entendeu, esse sabe quem eu sou. E o Senhor deu a ele um chamado. Hoje mesmo, o maior chamado foi aquele: hoje mesmo estarás comigo no... Ele inaugurou o paraíso com um bandido, com um ladrão, com um assassino, mas que tinha conhecimento e conhecia quem é que estava do lado dele, que aproveitou a oportunidade que ele tinha dado. Pedro, ele aproveitou, ele abraçou aquela oportunidade, e ele se tornou um grande apóstolo. Pedro tinha perdido a oportunidade quando ele era jovem, porque quando a criança tem 12 anos mais ou menos, lá em Israel, os mestres, os rabinos, eles escolhiam os melhores garotos para serem seus alunos, como Paulo foi aluno de Gamaliel. Eles pegavam os melhores na escola e chamavam para ser seus discípulos. Pedro, João, Tiago, André tinham perdido essa oportunidade. Durante a sua infância, nenhum mestre chamou eles, e eles então teve que ser pescadores. Mas estavam recebendo agora um chamado do mestre dos mestres. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor, amém? Glória a Deus. Jesus estava dando uma nova oportunidade para eles, e Pedro abraçou e começou a fazer a obra. Eu quero dizer algo para você. Se você entender o que eu estou ministrando, grandes coisas ainda podem acontecer com você. Amém. Talvez hoje, pastor, nós estamos olhando aqui apenas jovens, a maioria jovens, só que nós não sabemos o futuro. Hoje, muitos deles que estão sentados aí lá na frente poderão estar aqui pregando, dirigindo igreja, ministrando até em outros países, nós não sabemos, amém? Amém. Mas o mais importante é, enquanto não acontecer isso, enquanto esse tempo não chegar,
O que eu tenho que fazer, pastor? Lave as redes. Enquanto o seu chamado não se cumprir, a sua vocação não chegar, o seu chamado, Deus, Michael Murdock disse assim, que Deus só dá uma mensagem para cada pessoa. Eu, quando era pastor, eu cruzava, cabeceava, jogava no gol, apitava o jogo, eu fazia tudo um pouco. Até que eu descobri que eu fui chamado para fazer uma coisa só. Quando eu cheguei no Mar no Brasil, o apóstolo Toninho disse assim, Zé, o teu chamado é cura e libertação. Esse é o teu chamado, essa é a tua vocação. Então a partir de hoje você vai ler livros só de cura e libertação. E você vai fazer seminários de cura e libertação. E você vai participar de congressos de cura e libertação. E quando você escrever, porque você vai escrever, quando você começar a escrever, você vai escrever sobre um livro de cura e libertação. E eu fiz conforme ele fez, me falou. E Deus tem me prosperado. Amém? Amém. Então, ou seja, você vai prosperar quando você tiver o teu chamado. Às vezes nós gostamos de fazer muitas coisas, mas não é aquilo que nós gostamos que é o nosso chamado muitas vezes. Às vezes é aquilo que você tem ódio, é o teu chamado. Então, ou seja, eu fui muito massacrado na minha vida, quando era criança, adolescente, jovem. E por isso o meu chamado é cura e libertação. Então, enquanto não acontece, vai lavando as redes, vai lendo a Bíblia, vai se preparando, vai fazendo seminário, vai para o dia que Deus chamar você esteja pronto, amém? Amém. Vai participando, diga para o pastor, pastor, o que eu posso fazer na igreja? Eu fui assim, desde novo. Chegava para o meu pastor, pastor, o que eu posso fazer na igreja? Eu posso lavar o banheiro da igreja? O meu sonho era ficar na porta, irmão, na porta da igreja, para receber as pessoas. A maioria das pessoas não gosta de fazer isso. Mas eu queria fazer, mas eu não podia, porque não tinha terno. Assembleia de Deus tem que ter terno, até dia de terça tem que usar terno. E aí, o meu pai tinha um terno de Casimira. Quem sabe o que é Casimira? Só os mais velhos. Dessa grossura assim, a prova de bala, aguenta neve. Só que meu pai pesava 110 quilos, eu pesava 55. Pensa, eu já fui magro. E aí eu peguei o terno do meu pai, coloquei, ficava sobrando tanto assim. Aí o que eu fiz? Virei o terno do avesso, costurei. Ficou aqui certinho, mas aqui ficou sobre tudo. E aqui embaixo. Coloquei uma gravata, fui para a igreja, uma igreja de zinco. Calor de 45 graus de Regente Feijó, com a camada de ozônio aberta. Aquela região. O sol lá é mais dolorido. Aqui dentro da igreja estava 58 graus na sombra. Estava fervendo, mas tinha ventilador, não é igual esses. Tinha que rodar para lá, tinha que rodar para cá. Não rodava, não girava. E eu ali na porta, aquele trem grosso. E eu lá com terno, aquela gravata, com a Bíblia debaixo do braço, eu estava derretendo dentro daquele terno. Aquele blazer, parecendo um sorvete, derretendo. Mas alegre, porque estava fazendo a vontade e a obra de Deus. Amém? Amém. Na porta. E as pessoas entravam, e eu com a Bíblia ali, molhado de suor, e falava assim: a paz do Senhor. Seja bem-vindo à paz do Senhor. Alegre. E as pessoas entravam e falavam assim: não é dele. O pastor ia viajar e falava: pastor, posso ir junto? Posso levar a sua mala? Jantava na casa do pastor, almoçava na casa do pastor, estava na casa do pastor. Nós tínhamos 10 cultos por... Eu ia 10 vezes na semana na igreja. Ô pastor, mas só tem 7 dias, mas tinha dia que eu era 3, irmão. Eu era crente 3D, de manhã, de tarde, de noite. Só que teve muitos amigos meus que se converteram na minha época. Outros, pastor, que eram antes de mim, que já estavam lá antes de mim, que já eram diáconos. E quando eu volto lá hoje, ainda continua sendo diáconos.
Volta lá hoje, muitos ainda são membros de igreja, alguns não estão mais na igreja, porque não aproveitaram o momento chamado. Deus te trouxe aqui para dizer para você: você tem um chamado. Enquanto não chegar o tempo, você tem que fazer o quê? Lava as redes, continua trabalhando, continua fazendo alguma coisa, faça alguma coisa até Ele te chamar para entrar no barco e descer as águas. Amém? Amém. Quando esse tempo não chega, o que eu faço, pastor? Conserta as redes. Primeiro, lave as redes, tira a sujeira, tira as pedras, galhos, rede, limpa a sua rede. Número 2, conserte a rede, arrume o que está estragado, remende o que está separado. A Bíblia diz que eles foram e encheram ambos. Por que encheram ambos os barcos? Porque a rede já estava. Se a rede estivesse cheia de buraco, se a rede fosse cheia de lodo e pedra e pau, então enquanto o mestre pregava, Pedro estava preparando a rede. E Jesus deve ter pensado assim: quando ele terminar de preparar a rede, eu vou chamar ele para pescar. Eu acredito que Jesus ministrou até que a rede estivesse pronta. Então, enquanto não chegar o momento, faça algo. Amém, irmão? Amém. Se prepare, se organize. O barco já estava limpo, o barco estava organizado, o barco estava pronto para Jesus usar. Então, ou seja, se prepare para uma nova pescaria. Não olhe para trás, não veja os que caíram, mas continue guardando o teu coração, o teu chamado, a tua vocação. Amém? Amém. Eu não sei se alguém aqui já recebeu uma profecia ou teve sonhos. Eu tive muitos sonhos. Eu estava pregando em muitos lugares. Até hoje eu sonho. Ontem eu sonhei que estava pregando para multidões. Eu vivia assim, sonhava, alguém ia num lugar, Deus usava alguém, profetizava na minha vida: Deus tem um chamado, Deus tem uma vocação, você vai ser pastor. Várias vezes foram confirmando aquilo que Deus me tinha feito e me chamado. Amém? Amém. Eu creio que aqui nessa noite tem pessoas assim também. Jesus chamou Pedro, para encerrar, um homem totalmente limitado, um homem simples, uma pessoa comum, uma pessoa totalmente desconhecida, um simples pescador, não o melhor pescador, mas fez dele um amigo, o melhor discípulo, o seu apóstolo mais importante. Tudo isso porque Pedro entendeu a sua vocação e disse yes, sim, para o seu chamado. E hoje é o dia de você dizer sim para o chamado que Deus te deu. Fique em pé, eu quero orar com você. Eu estou falando não de alguém que teve um chamado. Eu estava, essas semanas passadas, estava andando e eu comecei a pensar nos meus amigos, pastor, de adolescência, jovens, os que morreram. E comecei a lembrar de todos eles. Amigos que iam para a piscina junto comigo, que a gente jogava sinuca junto. Amigos que estavam conosco lá nas baladas, que estavam nos bares, nas rodas de conversa, futebol. Comecei a lembrar. Quantos amigos nós tivemos? Na adolescência, não era? Jovens. Jovens que morreram jovens. De acidente. Acidente de moto. Acidente de carro. Se enforcaram. Infarto. Muitos tipos de assassinatos. Brigas. Eu comecei a pensar neles. Mas foram muitos e muitos e muitos, dezenas, que veio à minha mente. E quando eu estava pensando neles, veio uma palavra para mim, uma pergunta: e por que você não morreu? Por
que você está aqui na terra até hoje? Pessoas que morreram jovens, pessoas saudáveis, que estão morrendo até hoje. Pessoas que eram melhores do que eu. Muitas delas melhores do que eu. Evangélicas, pessoas que iam à igreja, morreram primeiro do que eu. E aí vem uma pergunta para ele: por que você está aqui ainda? E eu quero passar essa pergunta para você. Por quê? Ou para quê nós estamos aqui ainda? Porque fosse só para ser salvo, já morria no batismo. Não é verdade? Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí segurava. Aí quando a pessoa já parou, pode soltar, já está no céu. Glória a Deus, mais uma alma no céu. Já morria no batismo. E por que nós estamos aqui? Porque nós precisamos cumprir o propósito, o chamado, a vocação. Ninguém está aqui à toa, irmãos. Ninguém aqui pode dizer assim: eu não tenho chamado. Porque todos nós aqui fomos chamados ide e pregar evangelho a toda criatura. Amém? Amém. Todos nós temos chamado de pregar evangelho, de dar bom testemunho. Todos nós temos um chamado. Alguns terão chamados específicos para ser um pastor, um missionário, alguma coisa desse nível, um presidente de igreja, eu não sei. Mas enquanto isso não acontecer, nós não podemos esquecer: nós somos chamados para fazer alguma coisa aqui na terra, para desfazer a obra do diabo. Eu quero orar com você nessa hora, porque se você não veio aqui para passar tempo, pastor, eu ainda não sou pastor. Você pode trabalhar como pastor na sua escola, na tua classe. Você pode ser o pastor da sua classe, sim ou não? Você pode ser o pastor onde você trabalha. O teu púlpito não precisa ser lá na igreja, no Jardim Itatiaia. Pode ser onde você estuda. O teu púlpito pode ser lá na tua casa. O teu púlpito pode ser lá onde você trabalha. O teu púlpito tem que ser na roda dos seus amigos. Os teus amigos têm que saber que você é evangélico, que você é crente, que você é filho e filha de Deus. Pedro, quando ele sai, chega na praia, as pessoas não entenderam ele. Pedro, quanto que é o peixe? Quanto é o quilo aí hoje? Eu não tenho mais peixes, eu não tenho mais barco, eu não tenho mais rede. Eu tenho um chamado e eu vou cumprir esse chamado. Aleluia. Ele fez isso. Eu não estou mandando você abandonar tudo, mas eu estou dizendo que você pode fazer algo onde você vive, onde você estuda, onde você trabalha, no meio da sua família. Você é um pescador de homens, um pescador de almas. Aleluia. Esse é o nosso chamado. Não foi só para o Pedro, é para mim e para você. Aleluia. Então feche seus olhos agora, enquanto eles vão tocando uma canção. Eu quero orar com você nessa hora. Você que já teve sonhos, você que teve profecias, que existe um chamado específico para você. Você que quer fazer como Pedro hoje, ser mais íntimo, estar conectado com Cristo. Oh, 2024 pode ser o ano que você vai fazer grandes coisas, maiores que você já fez na sua vida. Então eu quero orar com você nessa hora. Feche seus olhos onde você está. Isso, põe a mão no teu coração, comece a orar aí onde você está. Comece a orar agora, diga: Senhor, eu quero aceitar o meu chamado. Eu quero fazer algo mais para Ti. Eu quero ser mais do que um crente de banco. Eu quero ser mais do que um membro. Eu quero ser alguém que faça diferença. Eu quero servir a igreja. Eu quero servir ao Senhor lá na escola. Que as pessoas possam olhar para mim e ver Cristo em mim. Oh,
nome de Jesus, começa a orar agora. Diga: Senhor, eu me rendo, eu me entrego. Aleluia. Eu me entrego a Ti, Senhor, nessa noite. Pai, recebe a minha vida. Pai, que ensina-me e ajuda-me a cumprir o meu chamado, a minha vocação. Porque o Senhor me chamou para fazer algo diferente. Que eu possa fazer a partir de hoje. Você vai fazer dentro da tua casa, da sua família. Isso, vai orando aí onde você está. Ore nesse momento. Esse momento é seu. Enquanto essa canção vai sendo tocada, esse é o teu momento. Talvez hoje vai ser o dia que você vai entregar a tua alma para Jesus. Talvez hoje é o dia que você vai aceitar Jesus de coração. Talvez hoje vai ser o dia que vai ser o primeiro dia dos melhores dias da sua vida. Pai, confirma essa palavra. Confirma essa palavra no coração dos teus filhos e filhas. Pai, que eles entendam o chamado. Que eles aproveitem a oportunidade que o Senhor está dando para cada um deles. Levanta aqui, ó Pai, homens e mulheres que vão fazer a diferença nessa geração. Pai, levanta aqui homens e mulheres
Ele
você aqui nessa noite. Obrigado, Senhor, por cada vida, por cada foi ministrado, em nome de Jesus. Deus manifesta pelo céu. Continua manifestando. Continua, Senhor, levantando chamados, vocações, em nome de Jesus. Toma as tuas mãos, ó Pai, nessas vidas. Obrigado pelo teu servo que hoje ministrou orações. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Continua comigo. Em nome de Jesus. Chama o pastor ali aqui. Pastor, vem continuar orando aqui. Me substitui aqui. Ora por esse povo. Ora por vocação de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós sabemos, ó Pai, que o Senhor chama, nós sabemos que o Senhor capacita, nós sabemos, ó Pai, que há uma urgência na obra. A tua palavra diz, ó Pai, que o campo está pronto, pronto para a colheita. Mas o Senhor tem amor, Pai, sofremos, sofremos. Pai, muitos aqui nesta noite foi chamado, vocacionados. Pai, nós te pedimos que o Senhor nos capacita, que o Senhor coloca, eles têm um chamado específico que o Senhor tem para cada uma delas, Pai. Que as nossas multiplicar, produzir frutos e frutos em grande quantidade do teu reino, ó Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor vai quebrando barreiras, dificuldades, que o Senhor vai rompendo tudo que possa impedi-los, ó Pai, de executar o chamado que o Senhor fez nesta noite. Em nome de Jesus, o Senhor levantou uma igreja poderosa, uma igreja cheia da unção, uma igreja que é templo vivo do teu Espírito Santo, que tem o poder, que tem a autoridade. Porque o Senhor disse na tua palavra que a minha autoridade, diz o Senhor, eu te dou. Ide até os confins do mundo, ó Pai.